O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, podereis verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem os nossos pecados. O Evangelho de hoje inicia, o primeiro é dividido em duas partes. A primeira parte, Lucas, ele conta como ele escreveu o seu Evangelho, que é o capítulo 1, do versículo 1 ao 4, e depois automaticamente o Evangelho passa para o capítulo 4, onde mostra essa entrada de Jesus na sinagoga. Isso porque entre o capítulo 1 ao capítulo 4, nós desde o período do Natal, a igreja já colocou esses evangelhos, tipo o evangelho da anunciação do anjo, o evangelho do nascimento de Jesus, da Epifania, e agora entra com essa entrada de Jesus, vamos dizer assim, numa vida pública, no anúncio da palavra. Mas é interessante olhar que no início do Evangelho, Lucas ele diz que ele fez um estudo sobre todos os acontecimentos e colocou de forma ordenada para que fosse conhecido. Agora eu vos pergunto, Lucas, quem é catequista aqui? Levanta a mão, alto para mim ver, quantos catequistas tem? Quem é? Tá. Então tem só uma catequista assim? Só Dani. Tá. Então, para as catequistas, Lucas conheceu Jesus? Lucas conheceu Jesus? Lucas é evangelista, mas ele conheceu Jesus? Não. Lucas ele não conheceu Jesus. Lucas antes de ele se converter, ele era um pagão de Antioquia e escutando as pregações do apóstolo Paulo, ele conheceu Jesus. E conhecendo, fazendo a experiência de Jesus na sua vida, ele foi acompanhante de Paulo nas missões. E depois de ele ser acompanhante de Paulo, ele fez esse grande evangelho, onde ele colocou toda a pregação do evangelho, que Paulo também já tinha escutado, que Paulo também não conheceu Jesus, ele teve uma experiência mística de Jesus, que ele falou quando ele estava entrando na cidade, que ele caiu do cavalo. E Lucas faz então todo esse estudo
sobre o Evangelho e escreve todo esse estudo sobre a pregação de Jesus, a pregação do que falavam de Jesus, da experiência de Jesus. Então é interessante que Lucas tem algo em comum com cada um de nós. Que nós também não conhecemos Jesus em carne e osso, como Lucas. Lucas conheceu Jesus depois da pregação e depois que Jesus já tinha sido morto, sepultado e ressuscitado. Mas Lucas, quando ele escutou essa pregação de Jesus, quando ele escutou falar de Jesus, ele dedicou a sua vida para o conhecimento de Jesus. E foi isso que aprofundou toda a sua experiência com Cristo. É como nós, quando nós temos uma pessoa que nós amamos. Quando nós amamos uma pessoa, nós temos o desejo de conhecer aquela pessoa. De conhecer mais sobre a vida daquela pessoa, de conhecer mais sobre os seus costumes, de conhecer mais sobre a sua palavra, sobre o que ela fez ou o que ela pretende fazer. Porque o nosso coração se liga no conhecimento, porque quer conhecer. E assim foi Lucas. Lucas, uma vez que ele escutou a pregação da palavra, vinda por Paulo, ele teve aquele primeiro entusiasmo, que tem todo aquele que escuta o anúncio da palavra, que sente aquela paz do coração, aquela alegria, que preenche o vazio, vê aquela luz que ilumina o caminho, mas ele não ficou só nesse entusiasmo. Ele dedicou a sua vida para conhecer aquele mistério, aquela palavra, conhecer aquele homem feito palavra que era Jesus. E foi onde ele fez esse grande estudo. E foi escrevendo, foi buscando, foi se interessando. E foi mergulhando cada vez mais nessa palavra de Deus feita carne, que é o próprio Cristo. Então isso faz nós nos questionarmos esse domingo. Como nós estamos vivendo o conhecimento de Jesus? Porque muitas vezes nós conhecemos tantas coisas que na verdade não interessam para nada e não servem para nada na nossa vida. Nós podemos conhecer de futebol, conhecer de política, conhecer de economia, conhecer um pouco de teologia, apesar que cada um se sente um teólogo, começando pelos protestantes. Muitos não estudaram nada. E às vezes muitos também dos católicos não sabem nada de teologia e querem dizer até o que a igreja tem que fazer. Como eu vi uma matéria essa semana de uns lencinhos que falam de um movimento que chama Salvai Almas, que falam que esse lencinho é abençoado por Nossa Senhora. Tá, isso eu não questiono, porque pode ser que as aparições sejam verdadeiras. Não questiono as aparições se existem ou não existem, que estão lá no sul do país. Mas, no movimento dizem que agora esse lencinho é um sacramental. É um sacramental. Sendo que sacramental é um termo dado pela igreja. A igreja que diz o que é um sacramental e o que não é. A igreja que pega uma devoção popular, por exemplo, rezar o terço, ou rezar a via sacra, ou, por exemplo, visitar as relíquias, e fala, olha, todo o povo que fizer isso, recebe graça. Por impetração da igreja, porque a igreja que coloca as suas mãos, porque a igreja tem o poder de ligar e desligar, tem o depósito da fé, e a igreja que concede em sua autoridade a graça, a partir daquela devoção. Agora, esse movimento que achou melhor que a igreja, dono da verdade, e colocou que é um sacramental. Ou seja, ele, sendo que o Código de Direito Canônico diz que o que pode e o que não pode a igreja. Diz, o Código de Direito, só o Papa, só a autoridade eclesial pode instituir ou abolir um sacramento. Mas só que como todo mundo se sente dono da verdade, maior que a igreja, isso é soberba, é orgulho, se coloca no lugar de mandar e de querer ser maior do que a autoridade eclesial. Por quê? Porque se sente teólogo, se sente os donos da verdade e não conhecem nada, ignorantes. E eu escrevi para esse movimento pedindo resposta
E uma resposta me veio de um senhor lá, uma resposta muito mais cretina do que outra coisa. O rapaz me escreveu no e-mail dizendo que a Mãe de Deus, que é a autoridade celeste, a igreja gloriosa, diz a igreja terrestre tem que obedecer. Sendo que é o contrário. A igreja terrestre recebeu a autoridade celeste para dizer na terra o que é o que não é. E nem a Mãe de Deus pode ir contra a igreja. Nem a Mãe de Deus, nem Maria. Porque a igreja é maior que Maria. A igreja é de Cristo, onde Cristo é a cabeça. E nós somos os membros, como diz a segunda leitura. E cada um desses membros tem seus dons. Tem os dons da hierarquia, tem o dom do ensino, o dom da profecia. E a igreja celeste se submete à igreja terrestre. Porque aqui, quem tem o poder de ligar e desligar é a igreja. E é o poder dado por Cristo. E Cristo não vai contra o poder, e nem Maria pode ir. E eu escrevi, se o movimento não se retrata, e não diz porque isso é um erro, se não se retrata, são cismáticos, que estão fora da comunhão da igreja. E aí já vê se é uma coisa de Deus ou se não é. É simples as coisas. Mas todo mundo, como muitos querem ser maior, o conhecimento, eu que conheço, e não conhece nada, não querem se submeter. E vivem no erro. Mas voltando ao conhecimento de Jesus. Eu falei isso por quê? Porque, principalmente, essas coisas, no meio popular, corre que vai uma beleza. Vai que, não, pega esse lencinho, pega isso, é um sacramental, não é coisa nenhuma. Isso é enganação. E se fala que é sacramental, está enganando o povo de Deus, está em pecado, deve se confessar. A gente não pode dizer aquilo que a gente pensa, sendo que a gente tem fundamento. Mas na nossa vida, como está o nosso conhecimento do Senhor? A pergunta é essa. Porque podemos conhecer tudo, mas no fundo, só restaremos essa pergunta. E nós? O que o Lucas quer dizer é isso para nós. E você, conhece Jesus? Até que ponto você na sua vida conhece o Senhor? Ou o Senhor é mais um que você só conhece por ouvir falar? Por um nome, é Jesus. Mas qual é a sua experiência de Jesus? O que Jesus fez a sua vida mudar? Na primeira leitura a gente viu que o povo, diante do sacerdote, escriba Esdra, se levantaram e ficaram de manhã até a tarde, escutando a palavra de Deus. E choravam por escutar a palavra de Deus. E nós vamos para a igreja, nós vamos no domingo escutar a palavra de Deus com esse mesmo sentimento de acolher o que Deus quer nos dizer por meio da sua palavra, por meio da homilia, que segundo a igreja, a homilia é uma palavra profética, que o padre se prepara, que está em estado de graça e se rezou sobre aquilo que vai falar, ou nós vamos de qualquer jeito para acolher essa palavra? Porque só o fato de, no momento do Evangelho, nós nos levantarmos, é para dizer que queremos estar atentos àquilo que Deus quer nos falar. Mas será que esse gesto que fazemos de nos levantar é apenas algum ritual? Que não fazemos porque todo mundo faz, levanta, às vezes eu faço e nem sei porquê? Ou eu faço porque eu quero escutar, quero apreciar aquela palavra, quero que ela entre no meu coração? Porque senão, irmão, de nada adianta nós irmos também para a Eucaristia, que é a mesa da palavra e a mesa da comunhão. São Jerônimo, que traduziu a Sagrada Escritura, toda a Sagrada Escritura, ele dizia: o desconhecimento da palavra de Deus é o desconhecimento do próprio Cristo. Se eu não conheço a palavra, eu não conheço Cristo. Agora, quem de nós, se nós fazemos exame de consciência, pegou neste mês a Sagrada Escritura, pegou quanto tempo para ler? Qual foi a última vez que
Eu peguei, a gente pode pegar igual foi que eu peguei a Sagrada Escritura e li, para escutar o que Deus queria me dizer. Por essa pergunta você sabe, você tem um parâmetro para saber se você está procurando Cristo na sua vida, está querendo conhecer a palavra de Deus, ou se você está numa mentalidade mundana. Só por essa pergunta. Eu acho muito bonito quando eu encontro uma pessoa que se converte, mesmo depois de uma vida de pecado, mesmo depois de ter vindo nas drogas, na prostituição, ou fez de tudo na vida, e que depois, quando escuta a palavra, começa a ler essa Escritura todo dia. E lê, quer ler cada vez mais, e vem com o padre. Padre, olha, me ensina a ler, padre. De onde eu começo, padre? Me mostra o que quer dizer isso daqui na palavra. Vem com aquele entusiasmo, aquele ânimo. Porque está conhecendo a Jesus. Agora, muitas vezes, nós vamos na igreja todo dia, ou todo domingo, não temos esse ardor no nosso coração. Perdemos o primeiro amor do Senhor. Embora conhecemos Jesus já uma vez, sentimos o chamado para estar com Ele na igreja, para conhecê-lo mais, depois foi passando a vida, foi passando as coisas, daí a vida é sempre assim, foi entrando na rotina e perdemos o desejo de conhecer a Cristo. E a nossa vida entra naquele marasmo. Sendo que o nosso coração, ele pede a palavra de Deus. Nós temos necessidade, a nossa alma, desse alimento. Quantas pessoas que falam para mim, olha, padre, quando às vezes eu não sei o que fazer, eu pego nas minhas mãos a Bíblia e começo a ler. E de repente eu lendo, me vem uma passagem. Me vem uma orientação, eu entendo o que eu tenho que fazer. Porque a palavra de Deus fala ao nosso coração. É Deus que fala. Mas somos nós que muitas vezes fechamos o nosso coração para o Senhor. Porque somos preguiçosos. Essa é a palavra. Temos preguiça de ler. Temos preguiça de tirar um tempo no nosso dia e ler todo dia a Sagrada Escritura. Agora, ler essas revistas indepis, caras e todas essas de fofoca, disso e daquilo, muitos ficam lendo. Mas a Sagrada Escritura, que é o livro por excelência de sabedoria, de ciência, e que enche o coração do homem, não lê. E depois o mundo fica do jeito que está, perdido, nas trevas, na escuridão. Porque se perdeu a palavra de Deus. Se perdeu. Ontem até o padre Serafim, na sua homilia, ele dizia algo muito interessante. Ele dizia assim, ele fazia uma comparação. Que todo mundo viu esse terremoto em Haiti. O mundo inteiro está falando disso. E teve uma igreja onde caiu toda a igreja, só ficou o Cristo, o crucifixo de pé. E o padre Serafim dizia ontem na homilia, sabe por que ficou o Cristo de pé? Para mostrar que todos os olhos devem ser depositados no Cristo. Nos momentos de dor, de tristeza, de alegria, devem ter todos os olhos voltados para o crucificado. Mas e na nossa vida, nós voltamos os olhos para o Senhor? Ou voltamos só no dia de domingo? A nossa semana é realmente uma semana cristã? Onde nós nos esforçamos em viver em santidade? Lutar com o nosso pecado? Ser de Deus? Nós devemos nos perguntar essas perguntas. Quando Jesus aparece no Evangelho que ele entra na sinagoga, diz que ele tomou o rolo do profeta Isaías e proclamou a libertação, a sua missão. Tirar os cegos, tirar aqueles que vivem escravizados da escravidão, libertar aqueles oprimidos, trazer o ano da graça.
dar visão aos cegos. Agora, se nós olhamos, sabe quem são esses primeiros devem ser libertados? Somos nós mesmos. Porque nós somos cegos para muita coisa, para muita luz de Deus, que nós enxergamos ou não queremos enxergar. Somos escravos do nosso pecado. E o Senhor veio para nos dar um ano de graça. É o que fala Nossa Senhora em Medjugorje. Queridos filhos, este é um tempo de graça. É um tempo onde Deus dá todas as graças para a gente sair do nosso pecado, para a gente ser feliz, para a gente caminhar com o Senhor, conhecê-lo. Mas muitas vezes nós deixamos essas graças passar. E a graça passa. Porque Jesus, ele passa na nossa vida. E se quando ele passa nós nos pegamos e nos seguramos dele, aquela vez que ele passou não volta mais. Pode passar outra vez, mas aquela passou. Por isso até o cego Bartimeu, quando ele estava sentado à margem do caminho, ele escutou que Jesus passava, ele gritou: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim! Porque Jesus passava, ele não queria perder aquela oportunidade. E hoje o Senhor quer dizer para cada um de nós, essa palavra se cumpriu hoje. Mas essa palavra de Deus de cura, de libertação na nossa vida, ela só se cumpre se o nosso coração se abre e fala: sim, Senhor, eu quero. Eu quero, Senhor, sair daquele pecado. Eu quero, Senhor, ser diferente. Eu quero, Senhor, te conhecer. Me dá, Senhor, a tua luz para me te conhecer mais. Se apresenta a mim. Transforma a minha vida. Aí sim, essa palavra se concretiza. No aqui e agora. Porque a palavra de Deus, ela é eterna. Mas ela se faz no presente. Para aquele que quer. Então hoje a pergunta que o evangelista deixa para cada um de nós é que aí você quer conhecer Jesus? E essa sua resposta que vai definir toda a sua vida. Porque não pense que só o fato de vir na igreja, na missa de domingo, já é suficiente. Porque não é. Não é. Eu conheço muitas pessoas que vivem no mundo e que não vêm na igreja, que muitas vezes são muito mais cristãos até do que eu, padre. Não é a igreja, não é vir na missa ao domingo que nos salva e que nos faz cristãos. É o conhecimento de Cristo, nosso Senhor. Isso sim. Porque à medida que conhecemos o Senhor, nós nos transformamos nele. E ele vive em nós. Ele vive em nós. Ontem foi um rapaz falar comigo e ele me falou uma coisa que me marcou muito. E que meu coração se rejubilou de alegria. Ele dizia: padre, tudo aquilo que eu fiz na minha vida, que eu coloquei a mão para fazer, Deus abençoou. Tudo. Ele é um gerente de um grande banco, tudo. E ele falou assim para mim: padre, e eu sempre falei para o Senhor a seguinte palavra: Senhor, eu sou um bom administrador. Ele é formado em administração e economia. Falava: eu sou um bom administrador. Mas vamos fazer uma parceria, Senhor. Eu me coloco à disposição para administrar e o Senhor administra por mim. E tudo caminhou bem. Por quê? Porque ele deu a sua vida para o Senhor, deu aquilo que ele queria fazer para o Senhor e falou: Senhor, agora o Senhor que faça. E o Senhor vive nele. É simples. Não é que para Deus viver na nossa vida e para Deus estar em nós e agir por ele, nós não precisamos fazer grandes coisas. É simples, é só abrir o nosso coração à palavra e deixar que essa palavra entre e nos conduza.
Não é que precisamos usar uma fórmula, uma oração, ou fazer uma consagração. Não. Então, oração simples, de abertura do coração, que nos leva a dar a nossa vida ao Senhor e deixar que Ele conduza. Então, peçamos nessa Eucaristia a graça de viver unidos ao Senhor e de fazer, como disse esse rapaz, essa parceria com o Senhor na nossa vida. Deixar o Senhor agir e deixar o Senhor nos conduzir. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho. Eu só queria avisar que domingo que vem, dia 31, a missa será lá no mosteiro, porque é os votos da Irmã Teresa, a missa às 10 horas, então nós não veremos aqui na comunidade Cristo Rei, nenhum de nós os padres do mosteiro, porque teremos a missa às 10 horas, de onde a Irmã Teresa Maria fará os votos trienais, os primeiros votos, consagrando-se para o Senhor, dando ao Senhor a sua vida, oferecendo a sua castidade, dando adesão, obediência à igreja, o voto de humildade, a pobreza. Então, vocês são convidados, toda a comunidade de Cristo Rei para estar participando. E reforçando o que o seu Valentim falou, nós só não conhecemos a Cristo se não queremos, porque oportunidades a igreja dá, como estudo bíblico. Então, só aquele que é preguiçoso que não conhece. A palavra é essa, não é que nós não podemos dizer, eu não tenho tempo. Quem ama tem tempo. Se eu amo uma pessoa, eu tenho tempo para estar com ela. Eu posso me desdobrar. Eu lembro quando eu namorava, eu tinha uma hora de almoço. Eu comia uma coisa rapidinho, nem eu almoçava às vezes, comia só um lanche, ia correndo do serviço para encontrar minha namorada que saía na escola, e para mim dar 2, 3 vezes, para depois voltar correndo para o trabalho de novo. Tinha tempo. Agora, por que nós não temos tempo para conhecer a Cristo? Porque não queremos. É simples. Não podemos nos desculpar com desculpas frívolas que não servem para nada. Devemos ser claros. Se queremos conhecer a Cristo, devemos usar a oportunidade que a igreja nos dá, como estudo bíblico, que tem toda semana, né, seu Valentim? Toda semana. Eu que sou padre, todo dia estudo 1 hora a Sagrada Escritura, todo dia eu faço meu estudo bíblico. Sou padre que já estudei 5 anos de teologia, e fora os anos de filosofia, e fora o tempo que eu tenho no mosteiro. E cada vez que eu leio, que estudo, meu coração se admira, porque eu vou conhecendo sempre mais. Não termino. E uma outra coisa que eu queria falar sobre as leituras na missa. A leitura na missa, existe um ministério do leitorato. Que não é que qualquer um pode ler a leitura na missa. A pessoa que leia na missa tem que saber com antecedência o que vai ler. Quem vai ler? Acho que já faz isso, né, seu Valentim? Então deve ser feito com antecedência, para que as pessoas se preparem. A pessoa que vai proclamar a palavra de Deus, ela deve saber decore e salteado. Decore e salteado, para não errar uma palavra. Porque se eu erro, eu estou pecando. Porque a palavra não é minha, é de Deus. E a palavra de Deus deve ser proclamada. Então, aqui deve ser instituído esse ministério da proclamação da palavra. Mas de modo que se faça uma lista, se você diria seu Valentim, e faça isso com muito amor, Paulo, não estou obrigando, Valentim. Se faça uma lista, para quem vai ler? Para que a pessoa saiba com antecedência, e antes de ler, venha com a palavra decorada. Leia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 vezes se for preciso. Mas leia sabendo o que está lendo, proclamando a palavra que não é nossa, é de Deus. Para que essa palavra, rezada por nós, caída no nosso coração, quando ela seja proclamada, ela caia nos corações. Pois eu devo me preparar para proclamar a palavra. Como Egas, que ficou de pé, diz a primeira leitura, ficou sob o estrado elevado sobre o povo para proclamar. Então nós devemos proclamar a palavra. Então, sugiro isso para a comunidade. E faço isso, eu falo assim gritando, é que eu estou bravo. É que é meu jeito, eu falo com muito amor, porque eu também tenho muito amor por essa palavra.
Então o Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Canto final, na página 67, eu tenho paz comigo. Eu tenho paz comigo, 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 eu tenho amor comigo, eu tenho amor comigo, eu tenho amor comigo, eu tenho